Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa já está chegando ao fim dessa semana, se bem que você pode assistir esses vídeos qualquer dia da semana, qualquer horário, mas o meu objetivo aqui é publicar esses vídeos cada dia de segunda a sexta. Então cada dia você tem um pingo de prosa, né? Uma pequena meditação para te ajudar na tua caminhada cristã, né? Esse é o objetivo, a tua caminhada na vida espiritual, na vida com Jesus, né? Esse é o objetivo. E eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que você orasse por nós, que você divulgasse o nosso trabalho, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então nós estamos nessa caminhada no livro de Atos, estamos chegando no final da semana e no final do livro de Atos, pelo menos parte do final, né? Não estamos bem no final, mas estamos chegando lá. Mas é um versículo muito, muito interessante, que é parte de uma história. O apóstolo Paulo estava em Efésios e ele decide ir para Jerusalém. Aí o pessoal fala que se for para Jerusalém as coisas vão ficar feias para você, não vai não, aquele negócio todo. Ele fala, mas tem que ir. E ele se despede dos presbíteros da igreja. E eles entendem que Paulo está se despedindo dele, porque ele vai para Jerusalém, em Jerusalém ele vai ser preso, ele vai ser mandado para Roma, aí ele vai ser liberado por um período curto, vai ser preso de novo e aí vai ser executado. Então eles nunca mais vão ver o apóstolo Paulo, né? E ele está se despedindo dos presbíteros e ele tem uma mensagem para a liderança da igreja de Éfeso que é extremamente importante para todos nós, não só para os membros de igreja, mas para os líderes de igreja. Capítulo 20, versículo 28, olha o que ele diz. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Primeira coisa que ele fala para os líderes, vamos ver de cima para baixo, depois a gente vê de baixo para cima. Primeira coisa que ele fala para os líderes, cuidem de vocês mesmos, né? O líder tem que cuidar de si mesmo, cuidar de estudar, de se preparar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, cuide de si mesmo e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo colocou como bispo. Bispo aqui é aquele que supervisiona, não é um título, é uma função, né? O bispo é aquele que está por cima supervisionando o trabalho da igreja. E o Paulo está falando, Deus, o Espírito Santo é que colocou você como bispo para pastorear a igreja. Esse é o objetivo. E não importa como você chegou lá. Algumas pessoas, algumas igrejas, algumas denominações, o pastor é o dono, não é o dono da igreja, mas ele começa a igreja, ele é o líder, ele indica os líderes. As igrejas presbiterianas, no caso, elas elegem os presbíteros, então vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Não importa como aconteceu a liderança, Deus vai colocar liderança na sua igreja, na igreja dele. E essa liderança vai ser colocada pelo Espírito Santo de Deus para supervisionar o trabalho da igreja e pastorear a igreja. E outra coisa importante que Paulo fala aqui é a respeito da igreja, que a igreja é propriedade de Deus. Não é a minha igreja, não é a igreja do pastor, não é a igreja do presbítero e tal, não é a igreja do líder e tal, não é a igreja do bispo, do apóstolo. Agora todo mundo está usando os nomes, né? Título que não falta mais. Então, do apóstolo, do bispo, não, a igreja pertence a Deus. E é interessante que Paulo fala, pertence porque ele comprou com o seu próprio sangue. É por isso que a igreja é dele. Ele pagou um preço caríssimo, a vida do seu filho, para ter a igreja. Então é muito importante entender que a igreja não pertence a nós, não podemos fazer o que a gente bem entende na igreja. Nós somos presbíteros, somos líderes, somos pastores, bispos ou supervisores, administradores da igreja que pertence a Deus. É dele e nós temos que trabalhar para ele. Esse é o aspecto importante. Vendo do outro lado, a gente vê o povo, do povo para cima. Vamos ver do lado de baixo. É o povo entender primeiro que Deus coloca liderança na igreja. E essa liderança é colocada por Deus. Então muda de figura. É o Espírito Santo que escolhe na igreja presbiteriana. A igreja vota, elege os presbíteros e o pastor. Mas nós acreditamos
pelo menos devemos acreditar, que o Espírito Santo está trabalhando nesse processo para pôr esses líderes lá, para liderar, supervisionar e pastorear a igreja de Deus. Segundo, o povo tem que entender que a igreja pertence a Deus. Pertence a Deus, não pertence aos líderes, não pertence ao pastor, ao bispo, ao apóstolo. A igreja pertence a Deus, porque Deus pagou um preço por você, meu irmão e minha irmã. Um preço caro, a morte do seu único filho. Então a igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Ela pertence a Deus, ela não pertence a uma denominação, ela não pertence a um pastor, ela não pertence a um grupo de líderes, de presbíteros, de diáconos, de apóstolos, discípulos, seja lá o que for, o nome deles, ela não pertence a eles. Ela pertence a Deus. Você pertence a Deus. E Deus colocou bispos, supervisores, pastores, presbíteros, diáconos, para te ajudar, para te pastorear, para cuidar de você, da sua vida espiritual, te ajudar você a caminhar com Jesus. É para isso que eles estão lá, é para isso que Deus os colocou lá. E é isso que nós temos que aprender, e é isso que nesse versículo é tanta coisa, não temos tempo para falar sobre tudo, mas é tanto detalhe a respeito da igreja, da liderança do povo, da obra de Deus, do Espírito Santo agindo na liderança. Mas você tem que saber disso. Se você é líder, essa igreja não pertence a você, ela foi comprada com o sangue de Deus. E Deus, o Espírito Santo, te colocou ali para caminhar com eles, ajudá-los, edificá-los, pastoreá-los. Se você é membro, você tem que entender que você foi comprado com o sangue de Jesus e Deus colocou líderes na sua vida, e você dentro de uma comunidade, líderes naquela comunidade, para supervisionar a tua vida, para te ajudarem na tua caminhada com Jesus, para pastorearem a tua vida espiritual. Para isso que a igreja existe. E esse é o nosso pingo de prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.